Olá, meus queridos e amados estudantes da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos vocês, espero que estejam todos bem. E nós estaremos agora entrando na quarta lição dessa revista, Vidas Transformadas. E o título dessa semana da quarta lição é Eleição Incondicional, o Glorioso Mistério do Amor Divino. Falaremos bastante sobre a eleição incondicional, mas também vamos falar sobre eleição condicional. Vamos falar sobre livre escolha, livre-arbítrio, e também chegaremos a alguns argumentos bíblicos, durante toda a lição, sobre esse assunto tão interessante que, na verdade, vai nos ligar a muitos outros assuntos. Uma lição muito bem escrita, como sempre, e nós temos tido o privilégio de sermos premiados com uma lição de alta qualidade como essa, mas, evidentemente, sem criar nenhum tipo de polêmica. Muitas dessas lições, que durante a nossa vida de estudantes da Escola Bíblica Dominical, e a minha já vai para mais de 20 anos estudando a Palavra de Deus, muitos assuntos teológicos nós temos algumas divergências do ponto de vista teológico, evidentemente, por crermos, por estarmos firmados em fundamentos teológicos um pouco diferentes, mas nada que nos separe, e que nos faça andar em lados opostos. Nós estamos juntos, caminhando para Canaã celestial, e isso é fato e algo maravilhoso. O texto básico da nossa lição, para nós começarmos, ele está em Romanos. Abra lá em Romanos, pegue a sua Bíblia, não esqueça disso. Capítulo 9, verso 11 e 13, de 11 a 13, na verdade. Diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Bom, vamos lá. Nós estamos falando de eleição incondicional, ou seja, é um argumento de linha calvinista que vai nos dizer que, na verdade, o homem não pode fazer nada, absolutamente nada, para ser salvo por Cristo. Que ele já foi eleito e que faça o que ele quiser fazer, ele será impulsionado pela mão divina a encontrar o caminho da salvação. Esse é um argumento calvinista usado por diversas confissões cristãs evangélicas seríssimas, e como eu disse aqui, repito, a intenção de discorrer nessa lição não é de maneira nenhuma criar alguma divergência com algum irmão que pense de maneira diferente da qual nós vamos explanar aqui. Mas é também a intenção deste estudo reforçar o nosso pensamento teológico sobre esse assunto tão maravilhoso, porque, como eu disse, somos todos irmãos em Cristo, apesar das pequenas diferenças que nos cercam. Vamos ao texto básico e vamos à introdução que o autor faz muito bem. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Ele quem nos amou primeiro. A eleição é uma das verdades mais consoladoras das Escrituras. Aí ele vai entrar no caso, seguindo o texto. Jacó foi escolhido por Deus antes de nascer. Aí é o texto básico que nós lemos, Romanos 9, verso 11 a 13. Deus não escolheu Jacó por causa dos seus privilégios legais, ele não era o primogênito. Deus não escolheu Jacó por causa do seu caráter, ele era um mentiroso. Deus não escolheu Jacó por causa das suas obras, ele ainda nem havia nascido. Quando Deus o escolheu, na verdade, quando Deus o escolheu, na verdade, a eleição é incondicional. A eleição divina é eterna, soberana, livre, incondicional, graciosa em Cristo. Não fomos eleitos por causa das nossas obras, mas para as boas obras. As obras não são a causa, mas a consequência da nossa eleição. Efésios 2, verso 10. Não fomos eleitos por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Não fomos eleitos por causa da nossa fé, mas para a fé. Não fomos eleitos porque elegemos a Deus, foi Ele que nos escolheu.
Não fomos eleitos porque amamos a Deus. Foi Ele quem nos amou primeiro. E ele finaliza assim a introdução. Essa gloriosa doutrina da eleição divina que revela que Deus nos amou na eternidade, se afeiçoou a nós e pôs em nós o seu coração amoroso, nos escolhendo para Ele, para sermos objetos do seu prazer e deleite à vista de forma eloquente de forma eloquente na vida de Jacó. Bom, vamos esclarecer alguns pontos aqui, vamos contextualizar o texto que acabamos de ler em Romanos, capítulo 9, 11 a 13. Se você der uma olhada, ainda que bem superficial na sua Bíblia, você pega o capítulo 8 de Romanos e você vê um título assim: A nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de Santidade. Eu quero ler o primeiro versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, inicialmente eu quero ponderar com cada um de vocês que esse versículo fala de pessoas que foram transformadas, que tiveram a sua vontade transformada e que não andam mais segundo as velas da carne. Não estão sendo guiadas pelos ventos carnais que sopram nessa vida. São pessoas que agora enfrentam verdadeiramente uma batalha espiritual e que dentro delas mesmas vem agora uma lei diferente que é a lei do Espírito. É o prazer nas coisas do Senhor. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto já está falando de uma transformação, de uma mudança de vida, de um novo jeito de viver, de uma transformação radical, profunda e que se mostra também no nosso cotidiano, na nossa vida diária, até mesmo nos pequenos detalhes. Essa transformação é fantástica. Realmente Deus nos amou primeiro. No Éden, Gênesis 3, verso 15, já existe ali uma profecia sobre Cristo. É aquele que nasceria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. É Ele, é Cristo, é Jesus, é o nosso Salvador, é o Cordeiro de Deus. É Ele. Ele se entrega porque nós não conseguiríamos, ainda que fôssemos judeus, e ainda que fôssemos, e atenção para esses judeus, ainda que fôssemos judeus, ainda que fôssemos cumpridores da lei, ainda que fôssemos de qualquer um dos ramos judaicos da época de Jesus, até mesmo os mais radicais, nós não conseguiríamos alcançar essa salvação, porque a lei estava enferma. Mas a lei de Deus estava adoecida. A lei de Deus é perfeita, é linda, é maravilhosa, mas ela estava adoecida, como o apóstolo fala com grande sabedoria aqui, pela carne. Que carne é essa? É a carne humana. São os conceitos tortuosos humanos e que geralmente estão esperando premiação também humana. E por muitas vezes chegamos até mesmo ao grande equívoco de achar que Deus também premia a carne. Achamos que somos merecedores da salvação. E em alguns casos também existe a displicência de não ter uma vida transformada e mesmo assim, mesmo sem ter uma vida transformada, afirmarmos que estamos aos pés do Senhor, porque acreditamos que de qualquer forma, façamos o que façamos, seremos salvos por Cristo. Que não
Olha, Judas andou com Cristo, meus queridos e amados irmãos, durante 3 anos, aproximadamente. Viu o mestre fazer milagres, curar pessoas, levantar pessoas abatidas. Quantas oportunidades ele não perdeu? Ele estava no meio dos apóstolos, mas nunca se converteu a Cristo, nunca se entregou e nunca, de verdade, deixou o Senhor trabalhar no seu coração. Ele era ladrão, ele não tinha sido transformado. Ele era uma pessoa perversa. Ele teve remorso e não arrependimento. Pedro se arrependeu depois que nega Cristo. Judas Iscariote apenas teve um remorso. Nunca teve a vida transformada. Ele não perdeu a salvação, porque na verdade ele nunca a teve. Você não perde o que não tem. Eleição incondicional é um assunto interessante porque esse texto usado, e aqui eu já entro nessa questão que eu disse, olha, atenção com o judeu. Paulo escreve à igreja de Roma, uma igreja que ele ainda não tinha visitado, está claro isso no capítulo 1 de Romanos, dessa carta. Mas aqui, a partir do versículo 8, ele vai falar sobre os seus sentimentos, sobre como ele via, depois de ter falado sobre mudança de vida no capítulo 8, sobre primícias do Espírito e muitas outras coisas mais. Ele chega ao capítulo 9 e Paulo vai discorrer um pouco sobre a tristeza que ele tem como judeu, como homem que tinha vivido no meio do povo judeu, judeu de nascimento. Ele vai contar um pouco sobre a sua tristeza, sobre a sua decepção e também ele esclarece à igreja de Roma qual era o posicionamento dele diante dos judeus que aclamavam, que puxavam para si os direitos de estarem na presença de Deus sem Cristo. Então ele começa a falar sobre isso, ele diz que eles perderam uma grande oportunidade. Capítulo 9, 10 e 11 vai falar abundantemente sobre isso. O texto mesmo que eu vos li, o versículo 11 até o 13, ele vai falar sobre isso. E ele está falando aqui de Jacó e Esaú. Bom, meus queridos e amados irmãos, vejam só. Jacó, ele teve que se posicionar. Se Jacó não tivesse se transformado e mudado de posicionamento diante de Deus, ele nunca seria abençoado pelo Senhor. No encontro que ele tem, quando ele volta para encontrar com Esaú, depois de muitos e muitos anos, depois de ter trabalhado 21 anos para o seu sogro, e ele volta diferente, mudado, e ele tem um encontro com Deus e o anjo o fere. Naquele encontro, Jacó teve que mudar o seu posicionamento, porque ele mentiu para o pai, enganando o pai e pegando a bênção da primogenitura. E ele diz, quando o pai pergunta, quem é você? Ele diz, olha, eu sou Esaú. E apoiado pela mãe e paramentado com pelos nos braços, no pescoço, o pai passa a mão, sente aquilo, o guisado estava pronto, e o pai o abençoa, achando que ele era Esaú e era Jacó. Mas ali, naquele vale, onde ele encontra o Senhor, o anjo do Senhor, o anjo pergunta, quem é você? E ele tem que falar, eu sou Jacó. E quando ele diz isso, o anjo fala para ele, não, agora você é Israel. Isso traz para nós, cristãos, pessoas que já nascemos de novo, que já tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, não simplesmente somos membros de uma igreja ou mudamos de religião, não. Eu estou dizendo de pessoas que nasceram de novo. Isso traz para nós uma identificação maravilhosa, porque nós nos identificamos com essa transformação que um dia nós, em nosso coração, aceitamos. Teve um dia na história de cada uma pessoa que já nasceu de novo, que nós dissemos o seguinte, Senhor, habita em meu coração. Eu creio, respeito, digo aqui, reitero, essa doutrina da eleição incondicional, mas não concordo, porque existem muitos argumentos bíblicos que vão falar sobre uma eleição
condicionada a um posicionamento humano, a uma mudança humana que evidentemente vai acontecer por causa do Espírito Santo agindo na vida do homem, mas essa decisão, ela é do homem. A eleição, ela é condicionada a aceitar a Jesus como Salvador. E se você me perguntasse, mas pastor, Deus sabia que um dia eu aceitaria Cristo como meu Salvador? Sim, Ele sabia. Ele é onisciente. Ele sabia disso. Porém, isso foi uma escolha que você fez. Isso às vezes é complexo, é um assunto extremamente difícil. Mesmo que tivéssemos aqui 1 hora para discutir esse assunto, ou 2, não chegaríamos a todas as conclusões aqui. Mas eu gostaria de falar um pouco e entrar nessas argumentações bíblicas, que são bem interessantes. Tem um texto aqui em Romanos mesmo, mais para frente, um pouquinho, que diz assim, né? Que diz assim, capítulo 8, aliás, perdão, capítulo 8, versículo 29. Ele diz assim, olha, o 30, né? Diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto é inclusive usado pelo autor de nossa lição, é um texto maravilhoso. Ele começa assim, aos que predestinou. Mas esse texto, isoladamente, ele fica um pouco perdido. Porque se você ler o versículo 29, né, e vamos ler o 28 para ficar mais completo ainda, que é depois de uma pontuação, ou seja, o fim de uma sentença, aí o autor, o apóstolo Paulo, começa assim, no versículo 28. Acompanhem comigo, por gentileza, bem lentamente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e aí segue o texto que eu li, usado pelo autor de nossa lição. Bom, vamos ponderar aqui, vamos pensar sobre algumas coisas, levar em conta algumas coisas. Quando ele diz que porque os que dantes conheceu, ora, eu pergunto para você, se eu estivesse em nossa igreja, naquela grande classe de escola bíblica dominical presencial, bons tempos, eu perguntaria, Deus não conhece todos os homens? Porque o autor diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Os que dantes conheceu, meus queridos, como filhos, como pessoas que nasceram de novo, como aqueles que ganharam esse direito de serem filhos por adoção. E o filho adotivo é aquele que o pai escolhe. E aí tem profundidade nisso. Porque nós fomos escolhidos por Deus nesse sentido. Deus escolheu quem? Deus escolheu a raça humana. João 3,16, como bem explanado pela nossa professora na lição passada, todo aquele que nele crê. É para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o motivo. Essa expressão máxima do amor de Deus. E ela não é restrita apenas a alguns homens. É evidente que Deus, por causa da sua onisciência, ele sabe aqueles que aceitarão seu Filho como Salvador. O tempo em que nós vivemos, ele é diferente do tempo de Deus. O Cronos é o nosso tempo. O Kairos é o tempo divino, esse que não pode ser contado pelo nosso relógio. E Deus sabe. Ele vive em uma dimensão diferente, é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Então, nós não desprezamos de maneira nenhuma.
esse pensamento do nosso amado autor nesta lição. Mas temos também esse outro posicionamento que eu quero que você considere também. Todos esses textos que nós lemos, eles nos trazem uma firmeza, eles vão nos falar de pessoas que realmente foram transformadas, que um dia deram um passo para Cristo, que um dia tiveram a vida transformada. João 3 mesmo, Evangelho de João, capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus é extremamente marcante. Porque Jesus, quando se pronuncia segundo o evangelista, ele diz, te importa nascer de novo. Ele não retribui simplesmente o cumprimento ali, grande mestre, sabemos que tu é um mestre vindo de Deus. Jesus não retribui aquele cumprimento. Jesus diz para ele, ó, importa nascer de novo. Direto, objetivo e com certeza em um tom maravilhoso. Deve ter sido lindo aquilo. Deve ter sido com amor, com carinho, com a grandeza que Cristo oferecia ao mais terrível pecador. As opções, isso não foi empurrado pela garganta abaixo, me permitam esse termo mais forte. A salvação não é algo que foi empurrado garganta abaixo. Toda a humanidade está eleita. Porém, nem todos tomarão posse da vida eterna. Esse é o motivo da igreja pregar. Esse é o motivo da igreja continuar falando do amor de Cristo. Porque nós cremos que existem muitas pessoas que tomarão posse da vida eterna, que passarão de verdade por uma transformação chamada por Cristo na profundidade de novo nascimento. Nós cremos nisso. Uma das expressões mais lindas de Jesus na face da terra para mim é João capítulo 17. Eu quero que você, possivelmente, se você puder, estar com a Bíblia, abra lá em João capítulo 17, observe. É a oração de Jesus pelos seus discípulos. E ela é maravilhosa. Confesso a vocês que é um dos textos mais impressionantes da palavra de Deus. Para mim, é essa oração de João capítulo 17. Mas tem algo nesta oração que me enche o coração de alegria. Isso está aqui embaixo no versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus não colocou aqui que isso são palavras saídas dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo e registradas por aquele que é o apóstolo do amor, antigamente filho do trovão, que teve a vida transformada. Como que alguém perde a fama, né, de ser chamado de filho do trovão e é conhecido hoje como o apóstolo do amor? E ele escreve assim, como eu disse no versículo 20, eu não rogo somente por estes, Jesus dizendo, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando de pessoas que teriam a vida transformada porque creram em Cristo. Ele não coloca aqui, eu não rogo somente por estes, mas também por todos os eleitos incondicionalmente que hão de crer em mim. Não, por aqueles que hão de crer na minha palavra. Então é por todos aqueles que verdadeiramente tiveram a sua vida transformada, que um dia, conscientemente, em estado de consciência, porque nós estamos corrompidos. Essa briga de Armínio e de Calvino, ela tem 5 pontos fundamentais que eu não vou falar aqui agora. Se vocês quiserem, depois nós discutimos um pouco mais sobre isso nas redes particulares da nossa igreja. Me doa esse direito. Agora, a eleição condicional e eleição incondicional, de verdade, todos os textos que falam sobre predestinação,
todos os textos que vão falar sobre salvação incondicional, ou que apontam para isso, têm que ser interpretados dentro do seu contexto imediato e também esses mais profundos. É importante que tenhamos isso. Porque Jesus fala aqui, é por aqueles que hão de crer na sua palavra. Essa oração lindíssima que ele faz é por todos esses. É por cada pessoa que teve a sua vida transformada. Nós apelamos quando pregamos e sempre falamos sobre isso, que as pessoas têm que aceitar a Jesus como Salvador. Romanos 12, capítulo 1, vai falar sobre uma mudança, um culto racional, uma mudança completa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação. É interessante porque aqui fala também de ato consciente. A salvação de Cristo é algo que nós não conseguiremos explicar. Por que Deus entrega o seu próprio Filho? Eu lembro de um jovem de nossa igreja pregando em um dos bairros onde nós temos uma missão da igreja. E a primeira vez que ele pregou justamente em Romanos, capítulo 8, o Cântico de Vitória. Inclusive, nessa semana eu preguei no domingo também nesse texto. E há muito tempo atrás, esse jovem pregando sobre isso, quando ele chegou naquela parte que fala sobre Cristo entregando, é o versículo 32, o seu próprio Filho por nós, que ele não poupou o seu Filho, esse jovem emocionado, ele fazia a seguinte pergunta para aquela pequena congregação reunida ali naquele lugar. Por que um pai entrega o seu próprio filho? Por que um pai faz uma oferta tão valiosa assim? Porque a nossa salvação teve um preço de sangue. E isso não é barato. Isso não é para nós vivermos uma vida mundana. Isso é para que nós tenhamos a certeza, a experiência real de salvação através do sangue de Jesus. Isso é para que nós passemos a ser morada do Espírito Santo. E isso é para que nós aprendamos a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque é essa batalha diária, descrita fartamente no livro de Romanos, digo de novo, que vai nos direcionar, e isso nós ouvimos todos os dias do Espírito Santo: ande melhor, dê um testemunho melhor, caminhe de maneira mais adequada com o servo de Deus. E nós que já nascemos de novo, ouvimos e deixamos o Senhor trabalhar. E quanto mais nós deixamos o Senhor trabalhar, mais felizes nós ficamos. É preciso que tenhamos a seguinte ponderação, a seguinte consideração. Esse texto que vai falar sobre Jacó e Esaú, ele aponta para aquelas pessoas que, sem ter feito absolutamente nada, e aí todos nós que já nascemos de novo estamos enquadrados nisso, por mérito, nenhum de nós fez nada por mérito, e nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Mas um dia, assim como Jacó teve um encontro com Deus e não pôde de maneira nenhuma continuar mentindo, continuar vivendo daquela forma que ele vivia, trapaceando, desagradando a Deus. A partir daquele momento ele teve a vida transformada. Nós também tivemos a vida transformada.
E quando eu vejo o livro de Apocalipse que fala sobre um novo nome que nós receberemos, que novo nome é esse? Glória a Deus! Mas nós já vivemos hoje a eleição, nós tomamos posse. Nós fomos eleitos e tomamos posse. Esaú, ele representa aqueles que têm o direito, como ele tinha o direito, exemplo da primogenitura. E ele, na verdade, abriu mão de tudo isso. Da mesma maneira que intencionalmente Jacó passa a falar a verdade, Esaú despreza o privilégio que lhe tinha dado. Será que isso não fala para você bastante sobre as opções que o homem toma? Me lembro de um caso histórico no nosso país, do presidente Tancredo Neves, que foi eleito, uma eleição muito simbólica para a nossa nação, um período muito bonito de sonhos, politicamente falando, e eu me lembro que ele foi eleito, mas nunca tomou posse. Ele morreu antes da posse. Tome posse da vida eterna. Aceite a Jesus como teu Salvador. Se você não tem essa certeza, eu peço que você faça isso. Irmãos queridos, a lição dessa semana é essa. Nós estamos aplicando ela aqui e eu espero que alguma dúvida que você tenha sobre os tópicos que não foram citados aqui no decorrer desta lição, nos procurem. Estaremos prontíssimos a tirar todas as dúvidas de cada irmão. Fique na paz e que a graça abundante do Senhor te faça sempre ter e tomar boas escolhas para a sua vida. Fique na paz e que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial.